Olá, bem-vindos ao programa Questão de Ordem. A minha entrevistada é a deputada estadual Fátima Nunes, que está no seu 6º mandato, no 5º consecutivo e completou agora em fevereiro a maioridade aqui no Poder Legislativo. Deputada, bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Obrigada pela presença ao Questão de Ordem. Eu fico feliz de mais uma vez estar aqui na TV Alba, nesse programa Questão de Ordem, entrevistada por Fernanda, sempre essa simpatia, nos apresentando, questionando e a gente aqui livre para falar daquilo que é a pauta do dia. Deputada, a senhora falou aí a respeito de questionamentos, aí eu já vou iniciar com questionamentos. A senhora já completou 18 anos aqui já no poder, 5 anos de consecutivo, né? Como parlamentar, mandatos parlamentares no 6º ano já. Eu gostaria de saber da senhora qual o balanço que a senhora faz em relação ao seu mandato. A senhora que está aqui há muito tempo, obviamente, acompanhou muito tempo o crescimento da casa e também em relação aos projetos. Eu vou questionar o que eu sempre pergunto aos legisladores, que muitos dizem que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo. A senhora concorda? Na verdade, Fernanda, para avaliar o meu mandato, eu dialogo constantemente com aqueles e aquelas que me elegeram. Nesse mandato último, eu tive 56.640 votos. Espalhado nessa nossa Bahia, mas um pouco mais concentrado no território semiárido Nordeste 2, no Piemonte da Diamantina e no território do Cinzal. Claro que tenho amigos também do Baixo Sul, de outras regiões que também colaboraram. E eu escuto muito eles e elas para debater os temas que nós votamos aqui, porque a lei que é aprovada só pega de fato e de direito quando a população conhece esta lei, e também para ouvir as demandas, levar para os secretários e usar esse poder legislativo, mas também para dialogar com o executivo e levar as políticas públicas para o nosso povo. E em relação ao que a gente vota aqui na casa, eu sempre digo para as pessoas que eu sempre voto sim. É claro que os projetos que chegam aqui são da maioria do Poder Executivo, mas eu acredito sempre que cada projeto votado amplia as oportunidades das ações do governo para a sociedade. Então, votar o programa que criou a convivência com o semiárido, por exemplo, foi uma lei feita com muitas mãos, leva para a sociedade do semiárido a oportunidade do governador, através das suas secretarias, desenvolver programa Água para Todos, melhoria na oferta de serviços para a agricultura familiar, fortalecimento das cooperativas que produzem o alimento e principalmente o alimento saudável, fortalece a política para as mulheres serem mais beneficiadas com o empreendedorismo. Então, eu tenho certeza que muitos projetos dos deputados muitas vezes são considerados como inconstitucional porque mexem no orçamento. Mas aqueles que vêm do Executivo, que constitucionalmente são legais, a gente também vota com prazer, com satisfação, porque faz parte daquilo que a gente pretende para a sociedade. Um governo que trabalhe, que melhore a vida das pessoas. Então, estou bem confortável com isso. Deputada, a senhora sempre foi uma legisladora muito atuante. Eu falo isso com precisão, porque eu sempre cobri ali as comissões da casa. Eu costumo dizer que as comissões é como se fosse aqui o coração do parlamento baiano, lá é onde pulsa mesmo o debate, as audiências públicas. Então eu acompanho, eu estou aqui há quase 22 anos no parlamento, então eu sempre estava acompanhando e vi muitas vezes audiências públicas promovidas pela senhora, que varavam ali, passava de meio-dia, muitas vezes até 1 hora, e a senhora debatendo. Como a senhora vê a comissão aqui no Parlamento Baiano? A gente sabe da importância do colegiado, sabe da importância do plenário,
e também das comissões que, principalmente ali na CCJ, onde se passa todos os projetos antes de ir para o plenário, e quais as comissões a senhora está fazendo parte? Na verdade, a comissão, como você mesmo disse, Fernanda, é o lugar do debate e da aprovação, em primeira mão, e depois no plenário. E muitos projetos, eles são discutidos ali na comissão e certamente também acrescentado alguma informação, algum artigo, muitas vezes até devolvido ao Poder Executivo para melhorar um pouco mais, principalmente quando se trata das carreiras dos servidores, né, que há também a participação dos sindicatos, dos grupos que trabalham diariamente a melhoria da vida dos servidores, dos direitos dos servidores e outros projetos que são mais gerais, que atendem a toda a população. Então, eu considero de muita importância a comissão, faço parte da Comissão de Agricultura, é das minhas bandeiras muito fortes, né? Nasci no sertão, sou uma originária da plantação de pimenta malagueta, de ervas medicinais, lá na minha terra natal, Paripiranga, e apoio muito a oportunidade, sempre buscando oportunidade para que os agricultores e agricultoras possam receber do governo, do Estado, as políticas que melhorem a sua vida. Ter estradas adequadas, oportunidade para os seus filhos estudarem, inclusive na universidade, poder ter um preço justo para os seus produtos, debater para reduzir o uso dos agrotóxicos, que também é uma questão muito importante para o nosso meio ambiente. Então, de modo que eu faço parte da Comissão da Agricultura, da Comissão do Meio Ambiente e, claro, da Comissão das Mulheres, porque lugar de mulher é onde ela quiser, mas nem sempre é considerado por todos e por todas ainda nesta visão. Então, a gente precisa todos os dias ampliar esse conceito de que a gente pode, que nós mulheres podemos, e a gente se orgulha cada vez que uma de nós galga um lugar para poder decidir, porque nós não fazemos a política do corporativismo de mulher para mulher. Nós fazemos a política enquanto mulher, mas para toda a sociedade. Então, por isso que a gente não pode deixar de fazer parte da motivação para que outras mulheres participem, seja do movimento popular, do movimento sindical, das organizações sociais, porque é isso que dá um sentimento de força e de empoderamento a todas nós para fazer um mundo mais justo, decente, sem machismo e sem violência. Deputada, a senhora falou em relação às mulheres, a gente está no mês de março, onde se comemora o Dia Internacional da Mulher, e obviamente que é o mês todo, né? Então, parabéns para a senhora que nos representa tão bem aqui no Parlamento. E falando nas mulheres, a gente tem um ineditismo aqui na casa, que agora nós temos uma presidente, né, uma presidenta, que é a deputada estadual Ivana Bastos. E eu estava comentando com a senhora nos bastidores, ela assumiu agora recentemente o cargo como presidenta da casa, como ela teve uma maneira cautelosa de fazer a transição do parlamento. A gente sabe que o Supremo afastou o ex-presidente da casa, o deputado estadual Adolfo Menezes, que foi muito bem aceito aqui pelo parlamento, foi uma candidatura do parlamento mesmo, que ele obteve 61 votos, mas o Supremo decidiu o afastamento dele e a deputada Ivana Bastos assumiu. Mas ela assumiu de uma forma, eu sempre digo que ela assumiu de uma forma muito respeitosa. Até minha coluna política amanhã é sobre isso, né, na Tribuna da Bahia. Ela teve a cautela, não foi logo despachando lá na presidência, esperou quase um mês para poder ir lá e assumir o cargo. A senhora acha que por ser mulher, isso pode ter algo mais feminino, mais cauteloso, deputada? Eu ia dizer isso mesmo, isso é ação de mulher, né? Olha, nós preparamos uma criança 9 meses no nosso ventre, desde o dia da transa até o dia do que o menino nasce. Então isso revela compromisso, paciência, preparação para a chegada, né? Para que a chegada seja um brilho e seja também um caminhar
de sucesso. Então, eu parabenizo a nossa querida presidenta, Ivana Bastos. Eu já tinha essa posição, respeitava muito, como sempre respeitei, quando o colega, antes mesmo de estar no mandato de presidente, o deputado Adolfo Menezes, disse algumas vezes para ele que gostava muito que ele fosse presidente, quando tinha outros candidatos, mas desta vez que tinha essa polêmica, eu mesma falei para ele alguma vez que era importante a gente fazer esta eleição logo direta. E então aconteceu a profecia, né? Ela assumiu, né, por essa decisão e a gente sabe quanto será importante para a Bahia. Em 190 anos do Poder Legislativo, pela primeira vez. E a gente já está até cansado de muitas vezes dizer, pela primeira vez acontece isso e é uma mulher. Nós queremos mais vezes, né? Precisamos estar mais vezes na presidência da Assembleia, na presidência do Supremo, na presidência do Brasil, como tivemos a nossa presidenta Dilma Rousseff. E eu considero que esse mês de março, esse mês de março de 2025, nós chegamos com o pé esquerdo para fortalecer, claro, a caminhada de sucesso para todos e todas, porque a presidência da Assembleia aqui na casa foi para a deputada Ivana Bastos, o Ministério das Relações Institucionais foi para a companheira deputada federal Gleisi Hoffmann, e a gente na cultura está celebrando com toda a ênfase a vitória do filme Ainda Estou Aqui, que tem como protagonista Eunice Paiva e que teve como duas atrizes assim eloquentes que deram toda a força e reconhecida pelo produtor Walter Salles, as duas Fernandas, né? Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Então a gente celebra essas mulheres como mulheres que inspiram a todas nós a dizer que nós podemos fazer com que a nossa ação diária seja cada vez mais inspiradora de boas atitudes, de bons propósitos para a sociedade brasileira viver a democracia. Não há democracia sem mulher. Não há democracia com mulheres sendo violentadas, desrespeitadas, excluídas, né? Então, essa é uma motivação a mais para que todas nós nos empenhemos todos os dias para fazer com que os homens e todo o conjunto da sociedade percebam quanto é importante a valorização, a complementação das ações, para que homens e mulheres possam fazer um mundo mais justo e de mais fraternidade. A senhora falou aí, deputada, que ainda é ruim falar que pela primeira vez uma mulher ocupa, pela primeira vez, né? Sempre está colocando esse termo, pela primeira vez. Eu gostaria que a senhora falasse, pela primeira vez, né? Que a presidente está, uma presidente mulher assumindo aqui o Parlamento Baiano, o que representa para as legisladoras mulheres aqui no parlamento. Nós temos 63 deputados estaduais, aproximadamente 9 legisladoras, né? E o que representa para as mulheres ter uma mulher legislando aqui na casa? Mas a senhora vai falar após um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com a deputada estadual Fátima Nunes, que completou a maioridade no Parlamento Baiano este mês aqui de fevereiro. Deputada, bem-vinda mais uma vez. Pois é, minha querida Fernanda. Nossa bancada feminina, que somos 10 eleitas, mas como uma se licenciou para assumir a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que é a nossa companheira Neuza Cadori, nós estamos aqui em 9 e nós vibramos, né, com essa oportunidade conquistada com muito empenho. A gente sabe quanto a nossa querida
Ivana Bastos, nossa deputada, vinha se colocando, se discutindo com cada parlamentar, com o partido que ela pertence, com as nossas bancadas, no caso nós, bancada do PT. Então, todo esse caminhar dela obteve esse sucesso. Então, para nós mulheres, é como dizer assim, cheguei, viu? Eu estou. Não é que eu ainda estou, eu agora cheguei. Deputada, rapidinho, a gente vê proporcionalmente que a representatividade feminina é muito tímida no parlamento estadual, no parlamento federal, na política em geral. É tanto que há cotas para as mulheres também, né? E qual a opinião da senhora a respeito disso? Se a senhora já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher na política, de ter que falar um pouco de forma mais ríspida para ser mais respeitada, deputada? Na verdade, é assim, este foi um ano onde aliás, o ano passado, né, 2024, foi um ano onde mais mulheres se colocaram como candidatas. Mas o resultado eleitoral ainda foi aquém do que a gente deseja. Nós não conseguimos fazer um aumento considerável de acordo com como somos a população, metade da... Aliás, nós somos 52% de toda a população, né? E somos mãe da outra metade. Então, como nós somos mãe da outra metade, naturalmente esses homens, né, podia também dar uma sinalizada mais favorável para a gente. Mas ainda não é assim, né? Mas nem por isso a gente desiste, porque nós não desistimos nunca. Nós somos a primeira que acordamos em casa e acende a luz. E, naturalmente, somos a última que também apaga a luz para ir descansar um pouco. Nossas jornadas são triplas, né? O trabalho, a família, a política, para aquelas que se colocam como candidatas. Então, a gente precisa realmente motivar a muitas mulheres para poder que elas consigam, muitas vezes, se desapegar do trabalho mais familiar, do trabalho, às vezes, mais financeiro, empresarial, para colocar-se no mundo da política. Eu tenho 2 filhas e votar elas votam, campanha elas fazem, mas se colocar como candidata, nem pensar. Minha mãe é a senhora vitoriosa, mas o negócio é mais difícil para a gente. E claro que se a gente não se colocar, fica bem confortável para a maioria, para a outra metade da população, que são os homens, porque tradicionalmente sempre foram eles. Observe, isso é uma coisa muito justa, a gente observar. Nós só temos 93 anos que temos o direito a votar e ser votada. Num país que a gente considera, pelos historiadores que escreveram páginas de livro, que temos 525 anos. Mas quem sabe, pode ser muito mais, né? Aqueles que escreveram, que no passado a gente não estava aqui para escrever. Então, é preciso a gente sempre avançar, porque não é todo mundo que aceita, né? Então, quem não aceita faz de tudo para reprimir, que nada, negócio de mulher em política, tá doida, vai deixar o filho sozinha, né? A primeira vez que eu fui candidata foi em 90. Eu moro em Cícero Dantas há 50 anos. E em 90, quando eu fui candidata a primeira vez, eu lembro que tinha um local lá, que o povo às vezes chama de Senadinho, sentavam lá para fofocar, né, a política da cidade, e muitos dizem assim, a Fátima endoidou. É professora, não tem grupo político, não tem ninguém que apoie ela. Eu ia questionar isso, se tem familiares políticos. Não tem familiar político nenhum, e ela sai e diz que vai ser ainda deputada. Se fosse pelo menos uma candidata a vereadora, do lado do A ou do lado do B, né? Ou seja, uma meia submissa, né? Que no ditado popular a gente chama de puxa-saco, às vezes, de A ou de B, estava tudo resolvido. Mas acontece que eu nem era do lado do A, nem era do lado do B, dos tradicionais políticos, e me coloquei a ser candidata a deputada estadual. E quando eu cheguei aqui, eu tomei posse como suplente, né? Então, naquela época, só tinha, parece que eu, a deputada Maria José, a deputada Iris Gomes, eram uns 3 ou 4.
se eu não me engano, a deputada Luísa Laudano também, eram uns 3 ou 4. E aí, como eu era suplente, tomei posse depois. Então, a minha posse foi quase sozinha. E o presidente, naquela época, era o saudoso Eliel Martins, e quando eu cheguei, eu trouxe a galera, né? Eu sou do movimento popular, do movimento sindical, então eu trouxe 3 homens para a posse. Eles, mais uma posse de suplente? Para que esse povo todo? Não vai caber, porque a posse é no meu gabinete. Eu falei, não, eu quero a posse no plenário, eu quero a posse nas galerias cheias, porque foi esse povo que me elegeu. E aí foi aquela teima, como tinha outros também no movimento popular, naquela época o saudoso Paulo Jacques também tomou posse junto comigo, então ele também trouxe o sindicalista, engrossou ali aquele movimento e terminou que nós fomos tomar posse no plenário da casa. Mas foi um feito, assim, inédito, porque posse de suplente no plenário, como se fosse já a primeira sessão de audiência pública ou de uma sessão especial, foi um luxo, né? Então, eu me considero uma mulher muito vitoriosa. E nessa vitória, que eu sempre considero que não é da minha pessoa, mas é desse coletivo de pessoas que olham para mim, e aqui na casa eu sinto muito isso, os funcionários de todas as áreas, assim, me encontra, me aplaude, me abraça, dá aquele... Você sente que é um fervor de dizer parabéns, que bom que a senhora voltou, sabe? Então, eu acho que isso é que faz com que o nosso mandato, e aí não deixo de considerar como meu, mas de considerar como nosso, tenha esta força para também mostrar para os poderes executivos, nosso presidente Lula, nosso governador, todos dois que já concluíram o mandato, hoje senador, o outro ministro, e agora o atual governador Geraldo Rodrigues, olhar para a deputada, essa mulher do sertão, e dizer, não, vamos somar força com esse trabalho dessa mulher, porque ela não está fazendo para ela, está fazendo para a sociedade baiana, e a sociedade baiana precisa avançar, evoluir e conquistar muito mais. Para as mulheres, para os jovens, para os nossos povos indígenas. Você vê quando tem o ATL aqui na frente da Assembleia, né? Quantos povos indígenas transitam nesse gabinete? Nunca, assim, historicamente não foi assim, mas a gente construiu esse caminhar com eles, com os quilombolas, com as mulheres de santo, com toda essa diversidade que é a nossa Bahia, que é o nosso Brasil. Deputada, a senhora é de Paripiranga. Paris. Eu sou de Paris. Piranga. É de Paris, Piranga. Deputada, a senhora, obviamente, do interior, eu também sou do interior, sou de Irecê, a gente vê nitidamente a injustiça social, a disparidade social que há no interior. Eu acho que é ainda mais claro porque a gente tem como circular mais na cidade e ver nos povoados também. Como foi que despertou isso na senhora? Qual foi que deu essa virada de chave? A senhora sempre teve do lado ali do movimento social, lutando ali para as pessoas que são menos favorecidas. Como foi que despertou? Porque a senhora não é de família política. Acabou de falar que não tem padrinho político. Como foi esse despertar? Eu carrego um legado do meu pai, Guilherme Nunes dos Anjos, um retirante ruralista, lá de Juazeiro, que foi para São Paulo em busca de trabalho. E ele era analfabeto, mas ele não se conformava em ser analfabeto. Então ele foi lá e aprendeu a escrever lá com os colegas trabalhando nas docas em São Paulo. Casou com minha mãe, que é outra mulher ousada, atrevida. Ela tem hoje 105 anos e ela é de Paripiranga. Nos anos 50, imagine o patriarcalismo que era, né? O machismo que era. Minha mãe, com uma tia, pegou o trem sozinha, as duas, e foram para São Paulo. Então eu carrego essa ousadia e esse pensar político delas, né? Dela, minha mãe, e dele, meu pai. E quando eles voltaram para morar em Paripiranga, no ano que eu nasci, em 1953, eles foram morar lá no fundo da fazenda. Meu avô era um fazendeiro, mas o que sobrou para ele foi um ranchinho de barro no fundo da fazenda, né? E meu pai, acho que se incomodou com isso
E de lá ele sempre saía para trabalhar fora. Sempre tem essa história lá no interior das pessoas que saem para trabalhar fora. Então ele foi trabalhar em Santa Luzia do Itaim, foi trabalhar na cidade de Paripiranga, sempre que ele ia. E às vezes a gente ia junto, porque a gente não tinha casa fixa, então sempre às vezes ia morar de aluguel, estava por ali. E então, quando eu tinha uns 9 anos, eu disse à minha mãe, eu quero estudar na cidade. E aí eu fui morar na casa de um parente para estudar na cidade. Então a gente percebia a longa distância, né? Casas bonitas, de azulejo naquela época, né? E bem pintada, e a minha casa de barro, e a minha casa de chão. E às vezes faltava o feijão. E eu disse, não é possível. Meu pai não para de trabalhar. Minha mãe não para de trabalhar, que ela sempre dava aula para os alunos ali da redondeza. E por que a gente não tem as coisas? Então tem um negócio errado. Então isso aí já foi de pequena. E quando eu tinha 19 anos, eu pedi à minha mãe para estudar longe, porque na minha terra não tinham o curso de nível de magistério, e eu vim estudar em Alagoinhas. Voltei de Alagoinhas, quando concluí o curso, fui morar em Cícero Dantas, comecei a trabalhar num colégio de um senhor, um colégio particular, era o único que tinha na época, e ele era uma pessoa também político revolucionário. Todo ano ele ia fazer uma visita a Cuba, ia fazer uma visita à Rússia. Ele conhecia o mundo. Zelito Gouveia era um funcionário do Banco do Nordeste, mas tinha uma visão por transformação. Então, todo esse conjunto de ações que a gente vai captando na nossa personalidade, no nosso jeito, determina que a gente diz assim, não, é possível a gente ter um Brasil diferente. E aí encontrei o povo das comunidades eclesiais de base, padre, freira, depois encontrei o povo do PT. Então aí foi dando esta coragem para em 90, pela primeira vez, a gente participar do processo eleitoral, já como candidata a deputada estadual. Então essa história com detalhes, ela dá vários livros. Deputada, infelizmente o nosso tempo acabou, está acabando, a gente tem um pouquinho ainda de tempo, então eu gostaria que a senhora fizesse uma análise, precisa ser um pouco breve, a respeito tanto do governo Jerônimo, que a senhora faz parte da base, quanto do governo Lula, a senhora que é do mesmo partido do presidente da República. Eu sempre considero que é um governo de sucesso, porque todas as ações que as pessoas precisam para melhorar a sua vida estão embutidas no projeto político deles. Ter voltado à universidade, que a gente quase fechou o mundo das universidades para o povo, no período do inelegível. Então, ter de volta a universidade para a nossa juventude é uma bênção, porque nenhuma sociedade se desenvolve sem o conhecimento. Então, ter as universidades, tanto as públicas como aquelas que são particulares, mas que recebem a bolsa do ProUni, do FIES, né? E, assim, para a gente falar sobre o governo Lula, o governo Jerônimo, dá um programa inteiro, porque cada dia você tem programas novos. Então, ter agora o Pé de Meia, o Bolsa Família, o Bolsa Presença, e eu estou falando só no campo da educação, porque é o que favorece ao desenvolvimento da sociedade. Mas poderia falar também do campo da agricultura familiar, que é o meu forte, o campo da água e da convivência com o semiárido, que está sempre focado nesse trabalho, tirar a Bahia e os baianos e os brasileiros do mapa da fome, né? E criar esse programa Bahia pela Paz também, para que a gente possa reduzir consideravelmente o nível de violência e dar oportunidade com as secretarias de políticas às mulheres, né? SPM, Secretaria CEPROME, outras secretarias que são conduzidas pelas mulheres, como a Educação, com a nossa querida Rovena Brito, tudo isso é um espelho, é um brilho, é dizer assim, chegamos e vamos transformar. Deputada, para terminar, a senhora tem pretensão de ainda ser candidata a prefeita de Cícero Dantas? O bom político e a boa política faz isso como missão. Então a missão está ali na frente. Tem necessidade dessa pessoa aqui, dessa soldada, né? Estou dentro. Não vou disputar. Eu apoiei o nosso prefeito, Vinícius, o terceiro mandato do mesmo grupo político, né? Antes era Ricardo Almeida, agora é Vinícius.
e o nosso vice, Felipe Castro, que é do PT, então estou bem satisfeita com a condução dos trabalhos políticos da gestão do nosso prefeito. Terá 4 anos, terá direito à reeleição, mas eu sou uma política estadual. Pode ser Cicero Dantas, pode ser Adustina, pode ser Paripiranga. Onde tiver necessidade, eu estou dentro. A senhora vai. Deputada, muito obrigada pela presença da senhora aqui. Agradeço mais uma vez nesse mês de março que a gente comemora, né, o mês das mulheres. A senhora que representa muito bem as mulheres aqui no Parlamento Baiano, que completou a maioridade aqui no poder, está no seu 6º mandato, no 5º consecutivo, representando aqui todo o estado baiano, as mulheres, mas todo o estado baiano. Obrigada, deputada. Obrigada, Fernanda. Valeu. A gente espera você. Até o próximo programa.